Salve, salve, boleirada! E aí, tudo bem com vocês? Intermunicipal já acontecendo aqui na Bahia, a maior competição de futebol amador do mundo, e teve aí a primeira rodada e nós vamos trazer todos os placares aqui no placar da rodada do Várzea 073. Foram 29 jogos, boleirada, então confere aí os placares de todos os jogos da primeira rodada do Intermunicipal 2026. No sábado, a atual campeã da competição, Coaraci, fez o jogo de abertura lá na cidade de Coaraci às 15 horas e aí enfrentou a seleção de Itapetinga e as duas equipes aí ficaram no 0 a 0 no jogo de estreia do Campeonato Intermunicipal 2026. No domingo tivemos o complemento de toda a rodada do Intermunicipal 2026. Foram 28 jogos e confere aí os placares, boleirada. A seleção de Glória, jogando em Paulo Afonso, perdeu para a seleção de Rodelas por 1 a 0. Tucano estreou diante do seu torcedor e enfrentou aí a seleção de Paulo Afonso e ficaram aí no empate em 1 a 1. A seleção de Conde estreou também jogando dentro de casa, mas perdeu aí para a seleção de Araçás por 1 a 0. Crisópolis estreou também dentro de casa e aplicou uma das maiores goleadas da rodada, boleirada. Crisópolis, enfrentando a seleção de Rio Real, venceu aí pelo placar de 3 a 0. Santa Luz recebeu a seleção de Valente e ambas aí ficaram no empate em 1 a 1. A seleção de Serrinha recebeu Biritinga e Serrinha aí estreou com o pé direito, vencendo seu jogo por 1 a 0 aí a seleção de Biritinga. Santa Bárbara estreou dentro de casa enfrentando a seleção de Barrocas e ambos ficaram aí no empate em 1 a 1. Miguel Calmon, jogando dentro de casa, recebeu a seleção de Capim Grosso. Capim Grosso venceu aí fora de casa pelo placar de 1 a 0. Pé de Serra, jogando em seus domínios, recebeu a seleção de Ipirá. Ipirá venceu aí fora de casa a seleção de Pé de Serra pelo placar de 1 a 0. Amélia Rodrigues recebeu a seleção de Anguera e Anguera venceu aí pelo placar de 2 a 0. Santanópolis jogou dentro de casa e recebeu a seleção de Feira de Santana e ambas ficaram aí no 0 a 0. Cabaceiras do Paraguaçu recebeu a seleção de São Félix e ambas ficaram no empate em 1 a 1. A seleção de Cachoeira recebeu a seleção de Conceição da Feira. Conceição da Feira abriu o placar, saiu na frente do marcador, mas a seleção de Cachoeira empatou e o jogo aí terminou em 1 a 1. Alagoinhas recebeu a seleção de Catu e a Alagoinhas estreou aí com o pé direito dentro de casa, vencendo pelo placar de 2 a 1. Pojuca, jogando em seus domínios, boleirada, perdeu aí na estreia para a seleção de Lauro de Freitas. Pojuca 0, Lauro de Freitas 1. A seleção de Maragogipe recebeu a seleção de Salbara e Maragogipe venceu pelo placar de 2 a 0. E a maior goleada da rodada foi aplicada pela seleção de Simões Filho. São Felipe recebeu a seleção de Simões Filho e Simões Filho não tomou conhecimento de São Felipe, viu? E venceu aí fora de casa pelo placar de 5 a 0, boleirada. Brejões recebeu Sage. Santo Antônio de Jesus estreando fora de casa e venceu aí pelo placar de 1 a 0. Quem também venceu fora de casa foi a seleção de Castro Alves. Itatim recebeu Castro Alves jogando em seu domínio e Castro Alves estreou aí vencendo fora de casa pelo placar de 2 a 0. A seleção de Jaguaquara estreou com pé direito, boleirada. Jaguaquara venceu aí a estreia do Intermunicipal jogando em casa por 2 a 0, venceu aí a seleção de Irajuba. Ilhéus enfrentando Ibirapitanga nessa primeira rodada do Intermunicipal 2026, ficaram aí no empate em 2 a 2. Aurelino Leal venceu na estreia a seleção de Itabuna pelo placar de 1 a 0. Vitória da Conquista recebeu a seleção de Brumado e Brumado venceu aí fora de casa a seleção de Vitória da Conquista pelo placar de 2 a 1. Poções e Contendas ficaram no empate em 1 a 1. A seleção de Catiba recebeu a seleção de Barro Preto e Barro Preto venceu fora de casa pelo placar de 2 a 1. Teixeira de Freitas versus
Itamaraju. Esse jogo foi na cidade de Itamaraju, mas com um mando de campo aí da seleção de Teixeira de Freitas. A seleção de Itamaraju, que não tem nada a ver com isso, venceu aí a seleção de Teixeira de Freitas pelo placar de 3-0, boleirado. Camacan recebeu a seleção de Santa Cruz da Vitória e ambas ficaram aí no empate em 0-0. Conceição do Coité aplicou aí uma das maiores goleadas também que teve aí na rodada. A seleção de Conceição do Coité recebeu a seleção de Ixu e aplicou uma goleada aí de 4-0. Esses foram os jogos da primeira rodada do Intermunicipal 2026, boleirada. E aqui no placar da rodada do Várzea 073, você fica sabendo de tudo em primeira mão. Já aproveita que você tá por aqui, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente, porque a gente vai fazer a cobertura do Intermunicipal da primeira até a última rodada. Então segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, e também se inscreve aqui no YouTube, porque aqui a gente vai preparar uma programação especial para todo o Intermunicipal 2026. Eu sou Carlos Benfica e valeu por você nos acompanhar em mais um vídeo aqui no Várzea 073. Valeu, boleirada, tamo junto!